SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas. A Dilane vai ler o Evangelho e fazer a prece. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O item 7. O Espiritismo amplia o pensamento. Ele abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo, explica o que é inexplicável. Se apenas considerarmos uma única parte, é essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo de Cristo. Por esta razão, o seu conhecimento foi reservado para outros tempos. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, entendimento para com as palavras que aqui vai ser lida. Pedimos por nós, pelos encarnados, pelos desencarnados. Pedimos pelos ouvintes. Pedimos aos espíritos guia desse estudo, o Kardec, a sua amada esposa, ao seu altivo, a Dona Lourdinha, as irmãs queridas. Pedimos a esses irmãos espirituais que nos dê entendimento dessas palavras que será lida. Peço, em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, em nome do amor que envolve essa casa, que iniciaremos o estudo no livro do Obras Póstumas. Que assim seja. E assim seja. Então vai lá, Dilane, começa aí. Dormindo, senhor? A carta de 10 de junho de 1856, na casa do senhor Rustem, O livro médium dos Senhorita Jafé, não é? Sim. É o livro dos espíritos. Pergunta a Hahnemann. Hahnemann é o espírito que trouxe a homeopatia. Sim. Pensei que já que logo terminaremos a primeira parte do livro, para irmos mais rápido, eu poderia pedir a B que me ajudasse como médium. O que pensais disso? Penso que seria melhor não ter servires dele. Por quê?
porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Olha só, vamos ver essa pergunta aqui de novo, para a gente entender essa resposta. Isso é Kardec, né? Kardec que faz a pergunta. Ó. Pensei, já que logo terminaremos a primeira parte do livro, para irmos mais rápido, eu poderia pedir a B que me ajudasse como médium. O que pensar disso? Olha, o Kardec foi pedir uma opinião. A B, que eu não sei quem é, se é um homem, se é uma mulher, um médium, que é um médium, para ajudá-lo, além da senhorita Jafé. E o que o espírito respondeu? Penso que seria melhor não te servir dele. Era um homem, então. Não peça auxílio esse médium. Olha, para o Kardec perguntar ao guia se poderia se servir de um médium tal, é porque ele gostava do médium, né? Ele tinha uma análise pronta do médium. Confiava e gostava do médium. Na dona Jafé. Aí, que esse espírito estava com ela, com certeza. Aí o que foi que ele... Aí ele perguntou, Peraí, que você falou me atrapalhou o raciocínio. Peraí, deixa eu voltar aqui. O espírito ali era o Rema, né? Vamos lá. O Kardec perguntou ao mundo espiritual e quem respondeu foi Hahnemann. Isso, o espírito. Ele perguntou, posso chamar o médium B para que ele me ajude? É isso que ele quis dizer. Sim. E o espírito respondeu, penso que seria melhor não te servir-te dele. Mas por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então o médium B não era confiável. E o Kardec não tinha visto isso, senão ele não perguntaria, não é? Ele confiava no outro. Mas se o espírito B, se esse médium pode mentir, é porque ele não era confiável. Aí faz uma outra pergunta. Vai lá. Se o espírito familiar de B é afeito à mentira, isso não impediria um bom espírito de se comunicar através do médium, desde que se não evocasse outro espírito? Olha a pergunta de Kardec. Mostra que Kardec gosta do médium. Ele falou assim, mas o espírito familiar é mentiroso, já que o espírito do familiar, que era o guia do médium, é mentira, não dá para a gente chamar um outro espírito? Essa foi a pergunta que ele fez, né? Um outro espírito para se comunicar? Resposta, sim, mas aqui o médium ajuda o espírito, e quando o espírito é velhaco, ele se presta a isso. Aristo, seu intérprete. Aristo deve ser o nome do homem, né? Não, do espírito. Aristo, seu intérprete, e B, acabarão mal. Aristo é o médium, acho. B é o médium, Aristo é o espírito, né? Aristo é o espírito. Ele fala na nota. Aristo, seu intérprete, e B, acabarão mal. Então, olha só, a importância do trabalho, o espírito não deixou Kardec se enganar. Ele poderia se enganar. Porque, pelo que está passando aqui, ele gostava desse médium, o senhor B. Aí o guia falou, não dá porque o espírito é velhaco. Mas se a gente invocar um outro espírito em vez desse velhaco, não dá para a gente... Ele queria andar rápido com a obra, que a primeira parte estava pronta. Ele falou assim, não. Os dois vão acabar mal. O espírito e o médium vão acabar mal. Não se envolva com eles. Vocês estão vendo, então, como a gente se engana? Então, a gente traz para a nossa casa aqui. A gente pergunta as coisas aos espíritos. Eles nos orientam. Eles mandam a gente prestar atenção. Alguns que eu quero botar num trabalho ou não, eu não boto no trabalho sem perguntar. Às vezes coloca uns que eu achava que não era para colocar, coloca outros que eu pensava que podia colocar e diz não.
Então tem uma visão que eu não tenho. Né? Olha, você vê os grandes médios, o Divaldo, indo fazer lá o trabalho junto à prostituição, né? Mas a pessoa que foi com ele não podia ir. Mas por que ele chamou a pessoa para ir com ele? Porque ele confiava. Porque ele gostava da pessoa. Mas o Espírito disse, não, ele não pode ir. Mas por que não? Não pode ir, porque ele não tinha cabeça para aquilo. Entendeu? Aí a gente, como médium, se engana com as pessoas também. Mas quando o trabalho é sério, tem um objetivo, eles interferem, eles nos ajudam. E o Espírito foi direto aqui, não chama o fulano, não coloca ele. Aí tem a nota, ó. B era um jovem médium escrevente muito maleável. Quer dizer, quantas vezes a gente vê a pessoa escrever com facilidade? Mas quem é essa pessoa? Mas assistido por um espírito orgulhoso, déspota e arrogante, que tomava o nome de Aristo. Ele lisonjeava-lhe uma tendência natural para o amor próprio. Caraca, tá vendo? Então significa que o médium também era orgulhoso. Se deixava lisonjear, o espírito elogiava o médium e o médium gostava. As previsões de Hahnemann realizaram-se. Este jovem rapaz, tendo acreditado em encontrar na sua faculdade uma fonte para enriquecer, era ambicioso. Caraca. Era ambicioso. Seja através de conselhos médicos, de consultas médicas, seja através das intervenções e descobertas frutíferas, só colheu decepções e mistificações. Após algum tempo, não se ouviu mais falar dele. Os espíritos livraram Kardec de um problemão. Entendeu? Ia atrapalhar todo o trabalho. E era o trabalho do Livro dos Espíritos. Isso foi antes da edição. Já tinha feito a primeira parte. Depois já vinha a irmã do For na segunda parte. Aqui foi a maioria aí com a senhorita Jafé, a médium sonâmbula, e as meninas lá da família Baldan. 12 de junho de 1856, olha só. 2 dias depois, na casa do senhor C. Lá em cima, no dia 10 de junho, foi na casa do senhor Rustem. Agora é na casa do senhor C. Lá em cima era médium senhorita Jafé. Agora é senhorita Aline C. Se é Aline C, ou é esposa ou é filha, né? Senhor C. Vamos lá. Pergunta. Pergunta, vai, Adilane. A verdade. Bom espírito desejaria saber. Bom espírito, vai devagar. Bom espírito desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Deixa eu ler Quereis de novo, dizer-me? Eu sei que teu óculos está ruim. Não, meu óculos está ótimo, Sonilton. Não tem nada parando aqui. É assim, ó, bom espírito. Desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Ele está perguntando da missão dele. Né? Para o espírito, verdade, a verdade. Continua. Não, continuo, senhor. Quereis dizer-me, peço-vos, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir na propagação da verdade. Porém, o papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande, e não compreenderia o que poderia justificar em mim tamanho favor de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não tenho. Olha aí a humildade de Kardec, perguntando a verdade. Por que me escolheu? Por que eu? Aí vem a resposta. Vai, a resposta. Vai, Adilane. Não, só ler a resposta. Pode ler a resposta, minha filha. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo muita discrição, se quiseres vencer. Saberás mais tarde
coisas que te explicarão o que hoje te surpreende. Não te esqueça de que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, um outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não se repousam sobre a cabeça de um homem. Não fala, pois, jamais de tua missão. Seria o meio de fazê-la fracassar. Ela apenas pode ser justificada através da obra efetuada, e nada fizeste ainda. Se a cumprireis, os próprios homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, pois é pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore. Olha que coisa interessante que ele colocou aqui nessa resposta, no meio da resposta. Ele confirmou, né, tudo que foi dito, ele foi escolhido mesmo, era Allan Kardec. No meio ele colocou aqui: não te esqueças de que podes triunfar como podes falir. Então Allan Kardec poderia falir? Sim, ele não era espírito puro, ele era homem. E ele falou para ele para não falar da obra E a outra coisa é isso aí. dele. Não fala, pois, jamais da tua missão. Seria o meio de fracassar. A gente não pode falar Porque tudo. fica falando. Olha, eu tenho aprendido muito, aprendido a me calar. Não dá para se falar. Se eu falar uma coisa aqui no portão, ali fora, se for uma coisa nossa aqui, e espíritos ouvem aquilo, vão trabalhar para que dê errado o planejamento. Então nem tudo a gente pode falar ali fora, nem tudo a gente pode falar para todo mundo. E aqui dentro também. A gente tem que ter cuidado. Aí você vê que, se você falhar, já tem outro preparado para o seu lugar. Não dá para confiar numa cabeça só. Porque o trabalho era muito importante. Continua aí. Pergunta, eu vou fazer a pergunta e você lê a resposta. Certamente não tenho desejo algum de vangloriar-me de uma missão na qual creio, eu mesmo, com dificuldade. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Neste caso, reclamo vossa assistência e a dos bons espíritos para ajudarem-me a sustentarem-me na minha tarefa. Olha só, estou pedindo a humildade dele. Ó, eu não me considero capaz de tudo isso. Me ajuda, por favor. Peço a sua ajuda e dos bons espíritos. Qual é a resposta? Nossa assistência não te faltará, mas ela será inútil se de teu lado não fizeres o que é necessário. Tens teu livre-arbítrio, cabe a ti usares, como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Olha, o Espírito foi duro com Kardec. Foi duro mesmo. Tinha que ser Jesus, né? Isso serve para você, serve para mim, serve para todos nós. Muito bonito. Você duro. não é obrigado a fazer nada. Faz você se você quiser. Você tem o seu livre-arbítrio. Está aqui. Ó, nós não podemos fazer nada se você não fizer a tua parte. Isso é importantíssimo. A gente não consegue nada se a gente não fizer. Então o médium tem que estudar. O médium tem que ter um comportamento ético, moral. O médium tem que fazer a sua parte. Porque se ele não fizer, os espíritos não vão fazer por ele. Quais as causas que poderiam fazer-me fracassar? Seria insuficiente das minhas capacidades? A gente já viu que não, capaz ele é. Resposta:
Não. Mas a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude. Previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Olha, a missão dos reformadores está cheia de escolhos, cheia de tropeços, cheia De tropeços, Não é tropeço, não. Escolho é armadilhas. armadilha, problemas. Cheio de escolhas, cheio de problemas, cheio de dificuldades. A tua é rude, previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Foi Olha, quando ele lançou o livro dos Espíritos, que ia abalar o mundo inteiro. Kardec veio como um missionário, um grande missionário. E o mundo não o reconhece, tá? Nós espíritas é que sabemos disso. E muitos espíritas não conhecem Kardec como deveriam conhecer. Ainda acham que Kardec está ultrapassado. Né? Ainda não conhece Kardec e acha que ele está ultrapassado. Porque quer adequar a sua vida, os seus interesses à doutrina espírita. Ou adequar a doutrina espírita aos seus interesses. E não se adequar à doutrina espírita. Que dirá Kardec, né? São aqueles que também querem adequar Jesus, o Evangelho de Jesus, à sua vida. Não a sua vida a Jesus. É o que a gente tem visto, momentos difíceis. Você sabe, quando eu estava estudando aqui, lendo, aí veio na minha cabeça ali a obra, eu falei assim, influência. Aí tira o trabalhador, a obra vai. Agora, quem falou tem que falar demais? Eu falei demais. Eu vou para lá o mês que vem. Aí os espíritos que escutam, mas não vai mesmo, vamos atrapalhar. Aí faltou 10 hoje, tá vendo? Isso Mas aí. é a língua Então, falei. de metrô. Falei demais, não devia ter falado nada. Devia ter ficado quieto. Se eu tivesse ficado quieto, as coisas estavam indo. Não, mês que vem a gente vai para lá, início do mês vai para lá. Mas afirmo, nós vamos para lá, com aquilo pronto ou não está pronto, nós vamos. Pronto, mais teimoso do que as coisas ruins a gente é, né? Vai, vou cair na rua aí, vou chamar trabalhador para ir para lá. Então, é fogo, mas é isso. Veio na minha cabeça, estudando aqui, estou lendo, olha aí o que acontece. Falou demais, agiram na cabeça dos outros, é fácil. Afastar o outro, em que não é falta de aviso. Kardec teve um que avisou, já cansei de avisar, não fala. É impressionante que, assim como tem pessoas que vibram pelo sucesso, tem pessoas que lutam contra. Isso. Tem pessoas que vibram pelo sucesso e outras vibram para dar errado. E da mesma forma que Kardec confiava no médium B, o jovem, a gente confia em todos aqui. Mas será que todos estão somando, remando a favor? Ou tem alguém com remo contra? Não tem como saber. Agora, a gente erra até nesse caso aí, não estou me justificando, até por alegria, por empolgação. Vamos lá, vai estar, estou vendo a coisa indo, vamos embora. Vamos chegar lá para eles, não, a gente vem para cá semana que vem, mês que vem, vamos embora. É a vida não é mole não, são os escolhos. Não é fácil. Agora imagine a missão de Kardec. A minha não é missão. A minha é obrigação de peão. Eu sou peão. Kardec era o enviado. Aí continua lá. Ó, não fala, pois, jamais de tua missão. Então a gente não fala das nossas coisas. Seria um meio de fazê-lo fracassar. Não penseis. Pois é, não penses que te bastará publicar um livro dos Espíritos. Não, um livro, 2 livros
10 livros e ficares tranquilamente em casa. Não ser-te-á preciso expor tua pessoa. Olha o que ele falou, não ser-te-á preciso expor tua pessoa. Você não vai ficar em casa descansando, não. Não é só escrever o livro, não. Continua. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados, conjurarão tua perda. Estarás exposto à malevolência, à calúnia. Ai, Jesus, tem misericórdia. À traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Olha o que o Espírito falou para Kardec aqui, ó. Olha, que coisa. Aí a gente aqui valoriza ainda mais o mestre Kardec. Porque ele passou por tudo isso e venceu. Ele passou aqui, ó. Não pense que você vai publicar um livro e ficar tranquilo em casa. Ele não ficou tranquilo em casa. Ele se expôs. Então não teve mais paz em casa. Ele se expôs. Ele suscitou ódios terríveis contra ele. Suscitou inimigos encarniçados que conjuraram a sua perda, queriam derrubá-lo de toda maneira. Ele foi exposto à malevolência. Pô, ele está trabalhando por Cristo, ele está trabalhando para o bem. Ele trouxe e se passou por tudo isso. A maioria vai dizer, eu não quero isso para mim. E quem disse que a vida com Cristo é fácil? E mais, isso aqui tem que ser dito aí no encontro de Kardec, e mais. Ele foi exposto à calúnia, ele foi caluniado. E mais, que eu acho que é o mais doloroso, a traição dos seus amigos, ó, a traição daqueles que te parecerão os mais devotados. Se Allan Kardec passou por tudo isso, por que nós não podemos passar? Se Jesus Cristo passou por tudo isso, por que Kardec não poderia passar? Eu não consigo, não. Outro dia quase que eu... É muita dor. Traição não é comigo, não. Deus que me livre. Faz parte. Vou ler de novo, porque é para a gente gravar isso. Tá? Depois ela continua lendo. Vou ler a pergunta e a resposta, até onde a Adilane leu. Ó. Quais as causas que poderiam fazer-me fracassar? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Então traz para a gente aqui, o que pode me fazer fracassar aqui no centro? O que pode fazer você fracassar, cada um de nós, na nossa tarefa? É que ninguém é missionário, somos tarefeiros, estamos aqui na nossa tarefa. Seria a nossa incapacidade? Aqui no caso foi de Kardec, Kardec muito capaz. Mas vamos trazer para a gente, mas vamos ver também a figura de Kardec valorizando cada vez mais o nosso mestre. Não é a tua incapacidade, né? Não é isso, você é capaz. Mas a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude, previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Não penses que te bastará publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilo em casa. Não, ser-te-á preciso expor tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, e inimigos encarniçados conjurarão tua perda. Estarás exposto à malevolência, à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Eu preciso falar com eles que vão fazer um encontro de Kardec, que eu vou precisar interferir em alguns momentos aqui internos.
Se não trouxer essas realidades que eu já mostrei, que deve ser trazido, nós vamos ter que falar. Não podemos perder a oportunidade de mostrar quem foi Allan Kardec. Mais ainda, tuas instruções serão desprezadas e deturpadas. Não estão dizendo hoje que ele está superado? Não tentaram deturpar o que ele fez? Não, hoje ainda não estão fazendo isso? Continua. Sucumbirás. Sucumbirás mais de uma vez sobre o peso da fadiga. Numa palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar. Ah, vou ler não. Pode ler. E o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito tempo. Que a moleza, minha filha, é tempo. É tempo. Vai lá pro mato lá. Vai vir passarinho lá na roça. Morreu cedo não, ele morreu tarde. Vai vir o canto do sabiá de manhãzinha. Vou ler de novo isso daqui. Olha, a gente valorizar mais o nosso Kardec. Sucumbirás mais de uma vez sobre o peso da fadiga. Por que eu não posso ficar cansado? Se ele dormir em cima dos livros. Não, olha, sucumbirás mais de uma vez sobre o peso da fadiga. Numa palavra, será uma luta quase constante que terá que sustentar a fadiga. Vai ficar reclamando toda hora que espera que não ouvi mais de você, que está cansada. E o sacrifício do teu repouso. Quem fala que está cansado toda hora? O sacrifício da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso viveria muito tempo. Ó, se você não fizer isso, você vai viver muito tempo. Porque vai acontecer isso, você vai sucumbir diante das fadigas, repouso, saúde, tanto que ele morreu de aneurisma. Pois bem, não poucos recuam quando, ao invés de uma estrada florida, encontram sob seus passos urzes, pedras pontiagudas e serpentes. Esse é o trabalho do missionário. Jamais eu reclamei aqui no nosso trabalho, jamais. Não reclamo. Não reclamo. Por quê? É um trabalho que a gente se prontificou a fazer. E se tiver que trabalhar de madrugada, vamos trabalhar de madrugada. Vamos fazer o que tem que ser feito. O que é perder a vida trabalhando do que ter uma vida longa sem fazer nada, de preguiçoso? Para tais missões não basta a inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus, é preciso a humildade, a modéstia e o desinteresse, pois ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é preciso ter coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito através de medidas ou de palavras intempestivas. É preciso, por fim, ter devotamento, abnegação, estar pronto para todos os sacrifícios. Gente, você tinha ouvido isso aí de Allan Kardec, Carlos? Não tinha. E quase ninguém tem. Porque não estuda, são espíritas e não estudam. Muita gente não conhece. Não conhece o livro Obras Póstumas. Está tudo aqui, ó. Não, mas um bom espírita tem que imaginar que ele sofreu muito. Eu imaginava tudo isso aqui, mas eu não tinha certeza, entendeu? Mas
eu falava assim, poxa, Pois é, então tem que trabalhar de vídeo madrugada. Chico, o sofrimento do Chico aí, que foi bem próximo da gente, entendeu? Quantas vezes o guia já falou para você que tem que trabalhar de madrugada? Mas quer dormir? Dormir para quê? Dormir para quê? Aqui. Ah, de dia tem os filhos, então vai trabalhar de noite por madrugada. Olha, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Espírito Verdade. Hã? Vê que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Esse é o mestre Kardec. Venceu a tudo isso. Não trazendo nenhuma analogia com a grandiosidade de Kardec. Mas também não serve para a gente? A gente vai virar as costas porque o outro fez malcriação? Porque eu falei alguma coisa que você não gostou? Isso é orgulho. Milindre é o que mais tem em casa espírita. Orgulho está aqui. É preciso o quê? Deu as qualidades aqui, ó. É preciso coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. Firmeza, saber o que quer. É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito através de medidas ou de palavras intempestivas. É preciso, por fim, ter devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. É preciso ter abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Foi fácil a vida de Kardec? Morreu aos 68 anos. Poderia ter saúde, não foi 68? 68? 50... 59 anos, né? Ele lançou 58. a Gênese em 1869 e desencarnou em 1869. Com quantos anos desencarnou Kardec? Ele nasceu em 1804, não é isso? Sim. Ele desencarnou em 69. Na aba do livro tem. Quero que vocês saibam. Vocês têm que Ele, saber. ele nasceu em 804, nasceu em 869. Tá, então diminui. 50 e poucos anos. 65. Assim, ele nasceu em 1804. Eu faço conta assim de cabeça. 1804, não é 1869. É 3 de outubro e 31 de março. Entenderam? A primeira obra dele foi em 1857. Qual mês? Ó, Qual o dia do mês? 18 de abril de 1857, que lançou o Livro dos Espíritos. e ele morreu dia 31 de março de 1869. 69. Que os espíritos dizem que esse dia tinha que ser feriado. Olha, para terminar essa carta aqui, que eu achei tão grande, Agora vamos à próxima aula. 64 anos de aneurisma cardíaco. né? É, Vamos parar por aqui, porque foi muita informação boa, né? Para a gente não encher nossa cabeça, para a gente guardar mais. Então, semana que vem a gente continua aqui. Eu, Espírito, Verdade. Tá? Então, aqueles são coisas que tem que ser ditas aqui no encontro. Tá, o encontro está tudo aqui, já falamos lá para os responsáveis. Isso aqui eu comprei há pouco tempo. Tem um outro que não é nem do meu pequeno.
Vamos fazer a nossa prece. Faz a prece, Júlia. Não, só faz. Eu que comecei. Jesus querido, Jesus amado, terminamos o nosso estudo agradecendo aos guias aqui presentes, ao nosso Allan Kardec, a sua esposa, Amélie, agradecendo ao altivo e à coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Muito obrigado pelas informações, pelo aprendizado. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado, Jesus. Em nome, então, desse espírito valente, inteligente, o nosso Kardec, da sua esposa que muito o ajudou, sua companheira, amiga de todas as horas, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo. Encerramos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.